Uma das principais evidências quanto à doutrina da Trindade é, sem dúvida alguma, Mateus capítulo 28, versículo 19. Lá está escrito assim: Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Este texto é tão forte como evidência da Trindade que os críticos desta doutrina tentam negar esse texto dizendo que ele não estava no original de Mateus, que não estava nas principais antigas versões e que os principais comentaristas de Mateus não concordam que este texto esteja no original. Mas a situação não é bem essa. Na verdade, é bem ao contrário. Por exemplo, a International Standard Bible Encyclopedia, um dos principais comentários bíblicos conhecidos do mundo, diz que é esmagadora a evidência de Mateus capítulo 28, verso 19, em antigas versões e possivelmente no original, de modo que nós não precisaríamos ter dúvida de que este texto, de fato, estava na versão mais antiga de Mateus. Não somente isso, os críticos dizem que o original de Mateus teria sido escrito na língua aramaica e traduzida para o grego, e quando traduzido, inventaram, colocaram, inseriram o texto da fórmula batismal. Mas acontece que não existe nada que comprove que Mateus foi escrito no original em aramaico. Nenhuma versão foi encontrada nesta língua. O texto grego de Mateus, segundo especialistas, não foi traduzido. E mesmo as partes que Mateus copiou da fonte de Marcos vêm do grego original de Marcos. Você entendeu? Mateus capítulo 28, 19, só por este argumento, estaria no original. Foi por isso que Alfred Plummer, no comentário exegético que ele escreveu sobre o Evangelho de Mateus, observando o peso das evidências, chegou a declarar na página 432 do seu livro que nós não podemos ter dúvida alguma da autenticidade da fórmula batismal de Mateus 28, 19, porque o peso das evidências é esmagadora. Mesmo aqueles que questionam a autenticidade da fórmula batismal, dizendo que na Bíblia de Jerusalém aparece uma nota de rodapé dizendo que esse texto não estaria no original, leem de forma errada este argumento e se esquece que a produção da Bíblia de Jerusalém, por teólogos históricos críticos, fez parte daqueles que não criam que a Bíblia era inspirada a palavra de Deus e que, portanto, Jesus possivelmente não tivesse dito nada do que estava na Bíblia, nem mesmo os apóstolos. Segundo eles, não poderíamos ter certeza se eles falaram ou se escreveram aquilo mesmo. Eles não estão questionando a autenticidade, mas toda a Bíblia. Portanto, nós podemos confiar, sim, na fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só por isso, ela aparece em antigos manuscritos e pais da Igreja, inclusive na Didaquê, que foi escrita por volta do ano 70 e era um livro de instruções dos apóstolos para aquele que haveria de se batizar. Segundo a Didaquê, o candidato ao batismo deveria ser batizado, adivinha só, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não somente na Didaquê encontramos apoio para a fórmula batismal, mas também nos escritos de Inácio de Antioquia, do ano 50 ao ano 100 que ele viveu, de Justino Mártir, do ano 100 ao ano 165, Tassiano, o Sírio, Irineu de Lyon, que viveu do ano 130 ao ano 200, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma, Orígenes, Cipriano e Dionísio de Alexandria. Você já percebeu o peso das evidências é de fato esmagadora? A despeito disso, os críticos ainda não querem acreditar. É por isso que Bruce Messinger e Kurt Aland, no aparato crítico, conhecido também como The Greek New Testament, que traz principais documentos antigos e variantes textuais, não mostram em Mateus capítulo 28, verso 19, nenhuma variante textual, nenhum indício de que esse texto tivesse sido acrescentado ou não estivesse ali. Ou seja, Mateus capítulo 28, verso 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estava no original. Está nos principais antigos manuscritos. Você pode batizar e deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque os três estão preocupados com a nossa salvação.